iniciar a gravação. Tá, deu. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Desculpa o atraso, né? Hoje foi atípico. Vamos começar a nossa reunião do Espiritismo Fraterno, o estudo, como sempre, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser me acompanhar vai ser o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Vou ler os itens 3, 4 e 5, que estão com o título Diferentes Categorias de Mundos Habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outras estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado, de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e prova, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar já aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, e os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, e os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos mais depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre um mundo a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as suas fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo um grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais a seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aqueles são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Esse texto já é bem autoexplicativo, né? Mas aqui é a explicação das diferentes categorias dos mundos habitados. Então, as diferenças elas vão existir de acordo com o grau de adiantamento ou de inferioridade dos habitantes que ali estão, naquele mundo. Então, aqui tem uma rápida classificação, né? Claro, gente, não é tudo assim exato. Nada é absoluto, né? Mas é só para a gente ter mais didaticamente para conseguir entender em que estágio nós estamos e que tipos de categorias existem os diversos mundos, as diversas moradas da casa do nosso Pai. Então, nos mundos inferiores, a existência é toda material. Eles colocam aqui os espíritos. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. Então, imagina, as pessoas praticamente não têm ética, não têm moral, às vezes as sociedades não são organizadas, né? E aí eles falam assim que existem os mundos intermediários, né? Mas fazendo uma categoria muito didática, né? Muito superficial, né? Porque cada caso é um caso. Aqui eles colocam os mundos primitivos, que o planeta Terra já foi um dia, há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, né? Que era destinado às primeiras encarnações humanas, os mundos de prova e expiação,
em que o mal se sobrepõe ao bem, que é a categoria do nosso planetinha azulzinho, nossa abóbora azul maravilhosa, e os mundos regeneradores, o qual estamos, né, nesse processo de transição planetária, graças a Deus, né? E existe também os mundos, olha só, já até perdi aqui, os mundos felizes, onde o bem já se sobrepõe sobre o mal, onde temos condições mais felizes, né, de viver, e os mundos celestes, que são dimensões que muito acima da nossa, onde os espíritos mais depurados, completamente desapegados da matéria, que não precisam mais encarnar, né, em corpos físicos, vivem, né? Então a gente já começa a entender, né, a categoria que a gente se encontra. Então a gente tem que estar bem ciente que o planeta Terra está ainda numa categoria de prova e expiação, onde nós precisamos espíritos para nos depurarmos, para evoluirmos, há necessidade de passarmos por provas, há necessidade de passarmos por expiações, né? Expiar todas aquelas faltas antigas com os nossos irmãos para conseguir ajustar as provas, para tentar driblar, né? Conseguir ter ferramentas de fé, porque a gente precisa muito da fé, da confiança para passar por essas provas, né? Para que a gente consiga, cada passo que se dá, né, rumo à evolução, a gente ter um espírito mais depurado para conseguir ter, quanto antes, adentrar mundos mais felizes. Mas olha que interessante o que o último parágrafo fala. Ele fala assim, que o espírito, ele não está indefinidamente só sujeito a viver num mundo só. Por exemplo, digamos que a minha primeira encarnação humana foi na Terra, na época de mundos primitivos, estou encarnando, estou aqui. Não. A gente pode passar uma temporada num planeta com a Terra de prova e expiação. Se eu estiver avançando, eu posso viver em outro mundo. Eu não preciso sempre estar no mesmo mundo, até porque as transições planetárias elas demandam milhares de anos. Claro, se eu for um espírito muito teimoso, eu vou continuar sempre encarnando naquele mesmo planeta, ou se eu não estiver melhorando e o planeta onde eu estou, a casa onde estou, estiver avançando, eu vou ser convidada a me retirar e viver num plano de acordo com o grau de adiantamento que eu estou. Mas se eu estiver empenhada nesse esforço de reforma íntima, de evolução espiritual, eu posso viver outros mundos. Então eu não estou sujeita a porque o meu espírito encarnou na Terra, eu vou sempre encarnar na Terra. Não. A gente pode viver em mundos mais felizes, digamos, passar, né, uma transição em um tempinho, em alguma morada, em outro mundo, aprendendo coisas, podemos voltar para o planeta Terra, tanto que a gente tem espíritos que estão voltando para nosso planeta para uma missão, né, de nos ajudar a acelerar esse processo de regeneração. Espíritos que amam a gente verdadeiramente, que já estão em outros mundos, às vezes não estão nem encarnados, estão na erraticidade mundo, em dimensões muito acima da nossa, mas que vão vir para nos trazer essa lucidez para conseguirmos avançar, para conseguirmos ser o quanto antes um mundo regenerado. Então, isso que é muito interessante no terceiro parágrafo, que deixa bem claro que a gente não está sujeito a viver sempre no mesmo planeta, porque eu acho que isso deve ser dúvida de muitos, né? Pensar assim, nossa, mas eu encarnei minha primeira encarnação na Terra, eu só vou encarnar na Terra? Não. Às vezes, sua primeira encarnação não foi no planeta Terra, às vezes foi em outro planeta, aí tu veio para cá, aí às vezes foi para outro planeta, tá aqui de novo. Tudo, as leis divinas, as leis de Deus, elas são perfeitas, então tudo vai ser adequado, né, ao nosso grau de adiantamento. Hoje estamos aqui porque é devido estarmos aqui nessa existência, é oportuno para nós estarmos passando por essa pandemia, estarmos passando por esse momento de transição, porque cada um de nós aqui temos algo a aprender e temos algo a evoluir. Mas é muito legal tu ter essa consciência e essa certeza do quanto o amor de Deus é maravilhoso, que se eu procurar me depurar, procurar me melhorar, procurar minha evolução, eu posso também avançar para mundos mais felizes, onde eu vou aprender muito. Posso também optar, dependendo do grau de merecimento, de querer voltar.
A gente tem inúmeras histórias, né? A gente estava falando do livro Renúncia na semana passada. Alcione já estava numa dimensão elevada, não havia necessidade nenhuma, mas ela quis vir reencarnar para ajudar o amado dela, que ainda necessitava vir no planeta encarnado como ser humano, né? E ajudá-lo nele no processo de evolução espiritual. Então, assim, isso acontece muito, né? Digamos assim, Emmanuel não tinha mais necessidade de encarnar no planeta Terra, mas ele, aparentemente, segundo os registros que nós temos, ele já está encarnado. André Luiz também já retornou. Então, assim, é muito bonito saber, né, do que não precisa, que podemos adentrar outros mundos de acordo com o esforço que nós temos, né? Outra coisa importante também de salientar, nós não somos a única morada que está no estágio de prova e expiação. Existem inúmeros mundos que a gente não faz ideia, que estão no mesmo estágio evolutivo do nosso. Assim como existem inúmeros mundos que estão em graus de adiantamento inferiores e muitos centenas em graus superiores. Então a gente pode, de repente, encarnar no planeta Terra, mas encarnar em outro planeta, em outro mundo, em outra esfera, né? Que esteja no mesmo grau evolutivo, porque tem algo importante que podemos aprender lá. A gente não sabe. É isso que a gente tem que entender, que nosso nível de conhecimento ainda é muito irrestrito. Então, quanto mais abertos a gente estiver para a espiritualidade, mais abertos a entender que nós não somos os únicos, que existem inúmeras moradas, tanto que os espíritos aqui já nos dão classificações muito superficiais, mas que já fazem a gente questionar, opa, nós não somos os únicos. E outra coisa, o planeta Terra é um dos inúmeros planetas e está numa categoria de prova e expiação. Então a gente tem que se questionar e também nos colocar no devido lugar, né? Quem somos nós, né? Para se achar donos, para se achar tão importantes, né? Nós somos um pequeno grão de areia numa imensidão que nós não fazemos a mínima ideia. Ontem estava começou a aparecer nas redes sociais, mas eu achei muito lindo, e dessa vez eu acredito que sejam OVNIs mesmo, em cima de uma das pirâmides, agora não vou lembrar o nome, perdoe a minha ignorância, mas em cima de uma das pirâmides apareceu várias navezinhas que se desintegravam, viajavam, faziam, coisa mais linda de se ver, gente. Nós não estamos sozinhos. Num ano tão importante, né, que tá de tantos desafios, a gente já está começando a ter as aparições para mostrar, vocês não estão sozinhos, vocês não são os únicos, e existem inúmeras forças positivas que querem trabalhar em prol de vocês, que querem auxiliar no seu processo evolutivo, mas a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar aberto, a gente precisa estar estudando, mais esclarecido, mais depurados, com a mente mais expansiva, para poder receber, né, para poder aceitar, para a gente poder entender que nós não somos os únicos, né? E esse texto aqui é para dar essa diferenciação das categorias dos mundos e entendendo, o planeta Terra está num estágio de prova e expiação, com a graça divina nós já estamos num período de transição, vamos para ser um planeta regenerado, em que ainda vamos ter muitos desafios, porém o bem e o mal vão estar equiparados. Então, acho que é mais ou menos isso. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém tem alguma... Eu quero, daquelas. Acabei de chegar. Sabe o que eu achei interessante disso tudo? Que você falou que os espíritos mais evoluídos vêm até para poder ajudar tanto a gente como familiares, né? E eles vêm e eles sofrem aqui, não é porque eles são espírito mais evoluído que eles vêm e têm uma vida boa, não. Eles vêm doentes, sofrem com familiares. Você tira pelo Chico Xavier, né? Tinha problema nas vistas. Tinha um monte de coisa, então quer dizer, são mais evoluídos, mas passam por provas que muitas vezes eles precisam até para conseguir fazer o que eles vieram fazer, não é verdade? E isso é muito bacana.
Alcione, né? Ela perdeu todo mundo na volta dela. Foi uma Não tristeza. conta que eu tô. Não uma conta que eu comecei a olhar. Não Prepare fala os lenços. Gente do céu, Alcione. Só vem cá, e Jesus? E O que Jesus? aconteceu com Jesus? Falou tudo. E aí? Maior exemplo. Ele não tinha... Jesus, imagina, que é o ser mais perfeito que nós... Aí eu vou perguntar para vocês que são tão estudiosos de espiritismo, estudam para burro, que eu estou vendo aí que vocês estudam bastante, estudam demais, mas Jesus, ele teve provas e expiações? Pelo sofrimento que ele teve, era prova, era expiação para Jesus? O que era isso? Eu acho que foi a ignorância das pessoas que estão aqui, a falta de evolução, do não entendimento, né, que fizeram tudo o que fizeram com ele, no caso, né? É prova e expiação de Jesus? Prova e expiação. Porque Jesus, ele veio aqui, mais sofrimento que alguém já teve, foi ele mesmo, que teve todo. Exatamente. Não é? Mostrar que ele mostra, como Jesus, ele é o nosso mestre, o nosso guia, ele veio mostrar para nós que aqui nesse mundo nós temos esse tipo de coisa, esses sofrimentos, essas dores, nós estamos aqui, ele veio demonstrar isso. Mas isso é uma prova para Jesus? É uma expiação? O que vocês acham? É uma prova? O que é prova e expiação? E aí, gente, vamos, estudiosas, vamos. O que vai... Uma prova e uma expiação? Bom, prova, eu acho que é uma maneira de você passar por dificuldades que vão te melhorar, né? No caso, não seria o caso dele, né? Ele veio só para ensinar. Eu acho que ele não seria nenhum dos dois. Exatamente. Ó, Jesus responde, Priscila. E se a gente pensar assim, professora, prova, se pensar prova, então se a prova seria algo que eu já aprendi, e eu venho para ser testado, se eu aprendi mesmo. Exatamente. E a expiação... Prova é para você... ver se eu... O que é expiação? O que é expiar? Expiar é extrair. Você corrigir o seu... Extrair a pureza. Expiação é extrair a pureza. Tá? Isso é expiação. Eu acredito que expiação seria, no caso, os espíritos estarem verificando como a gente lida com aquela adversidade que nós viemos passar na vida, não seria isso? Essas são provas. Ah, sim. Não, então, tem a diferença entre provas e expiações. Pode falar, Paulo. Desculpa, a gente está falando junto, hein? Não. Pode falar. Prova é quando você já é um espírito e você quer passar por uma determinada situação para que você consiga melhorar o seu dia a dia ou melhorar o seu próprio espírito. E expiação é quando você cometeu erros na sua vida passada e hoje você volta para expiar o que você fez no seu passado. Exatamente. Quando você comete erros na vida passada, vamos dizer assim que nós estamos impuros, fizemos alguma coisa que não devíamos, então expiar é extrair a pureza. Então, de dentro de nós, extrair a nossa pureza. Por isso que nós passamos alguma coisa que estamos em débitos com a vida passada. Isso é expiação. E provas são aquilo que nós vamos colocar por nós mesmos em prova para ver se nós realmente aprendemos. E vamos ver se a gente aprende com aquilo que nós achamos que já aprendemos, né? E Jesus? Muito bonito tudo isso que eu falei, mas e Jesus? Como é que é Jesus nessa história aí? Eu acho que Jesus veio fazer cumprir os mandamentos. Jesus veio cumprir os mandamentos. O que você acha, Priscila? Exatamente. Eu primeira vez que eu estou participando, tá? Oi, Regina. Pode falar, Regina, participa mesmo. Estou meio perdida, tá? Mas eu estou amando já desde já. E eu vou colocar aqui a minha colocação. Eu acho que Jesus, ele não estava nem em prova, nem em expiação. Ele já era um espírito evoluído, né? Que veio
para nos dar uma orientação, não sei, eu acho que a palavra ainda não era essa, mas dar um rumo, não sei bem como explicar, mas eu acho que ele nem estava em prova nem expiação nesse plano que ele veio. Exatamente. Ele já estava bem mais evoluído. Jesus não é que ele está bem evoluído, ele é um espírito puro. Né? Ele é um espírito de alta envergadura. Ele Digamos veio assim que ele veio aqui só para prestar mais uma caridade, né? Exatamente. Tipo, ele não precisava estar aqui. Ele veio em missão. Isso. E mesmo esse sofrimento que ele teve, para ele foi uma missão, para mostrar para nós, né, que apesar de tudo aquilo, o que ele mostra, por exemplo, quando ele está lá na cruz crucificado? O que ele mostra para nós? Alguém lembra que ele fala na cruz? O perdão, perdoando, o perdão, compaixão, Jesus ali, olha, apesar de tudo que fizeram ali, isso é para nós, porque às vezes a gente não consegue perdoar uma cunhada que falou para você em 1985 que seu vestido de bolinha estava feio. Você não consegue perdoar sua cunhada, né? Fala essa coisa para você. Agora, Jesus, depois de tudo que ele sofreu, ele na cruz, ele fala isso. Ele mostra, ele veio demonstrar para a gente, ele veio ensinar, não só ensinar, mas a mostrar para nós, em ação, né? Demonstrar para nós que nós deveríamos fazer o que devemos fazer. Isso que difere também Jesus de outros mestres espirituais, de Buda, de Confúcio, de Zoroastro, de qualquer um outro. Jesus é diferenciado. Por isso que ele está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, qual é o modelo e guia para nós. Podia ser qualquer um, podia falar qualquer outra coisa? Não, mas fala o quê? Jesus, porque ele é o mais completo mesmo. É o mestre espiritual. Tá? Então ele veio em missão. Diferente. Ele não vem nem prova, nem expiação, né? O Chico Xavier não era um espírito também muito elevado. Por que ele sofreu? Porque ele ainda não é um espírito puro, tá? E ele tinha débitos ainda a resgatar, tá? Se vocês começarem a ver e a estudar os livros de André Luiz, vocês vão ver que os melhores mentores que estavam lá com André Luiz tinham que voltar aqui para a Terra, porque ainda tinham coisas para, vamos dizer assim, se reequilibrar com a lei. Tinham coisas ainda que estavam em débito. E para lá nos livros, nós vamos começar a estudar esses livros, nós vamos ver isso. Tá? Tinha coisa pendente ainda. Alguma coisa pendente. Jesus não tem nada pendente. Tudo que aconteceu com ele é programado para ensinar para a gente. É diferente. Tá claro aí para vocês? Tá. Muito. Deixa eu perguntar aqui uma coisa em relação a Chico, a esses espíritos que a gente sabe que nem se compara, né, com o espírito de Jesus, mas nos dias de hoje, os mais atuais. Chico, mãezinha, tô aqui do seu lado, é minha vozinha aqui, que tem 91 anos, tá? Tô aqui, meu amor. Chico, Irmã Dulce, e tantos outros, né, que a gente sabe o quanto foi iluminado, o quanto sofreu nessa passagem. Como você disse que eles deviam estar pagando resgatando alguma coisa, né? Então, eles desencarnaram. Eles já estão mais evoluídos, eles ainda vêm para esse... Ele vem ainda. Sabe onde que vai acontecer a última encarnação, onde nós vamos deixar de ser espíritos imperfeitos e bons para sermos espíritos puros? Que mundo? Alguém poderia me dizer? A grande maioria do mundo são em mundos felizes. E mundos felizes que têm as últimas encarnações antes de o espírito se tornar um espírito puro. Não é aqui. Aqui ainda alguns vêm de missão, alguns desses espíritos mais evoluídos vêm em missão aqui, mas mesmo vindo em missão ainda tem resgates de vidas anteriores. Tá? Mesmo eles sendo muito evoluídos, mais do que nós, por exemplo, São Francisco de Assis, né? Para mim, é um espírito aí também grande. Paulo de Tarso. Sensacional. Você vê,
Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não era grande coisa, não, gente. Não era espírito evoluído. Como assim, Tereza? Ele era um assassino. Paulo de Tarso matava cristão, era assassino. Ali mostra para nós que ele conseguiu entender a mensagem do Cristo, conseguiu entender tudo do Cristo e virou 180 graus. Dá para entender o que aconteceu com ele? Sim. Foi uma reforma íntima dele? Hoje a reforma íntima não, ele entendeu o que o Cristo falou. E ele começou a aplicar na vida dele. Com muita dificuldade, porque ele mesmo diz que ele tinha algumas coisas que ele tinha vontade de fazer de um jeito, mas ainda ele era um pouco atrasado, que ele não conseguia. Vou traduzir o que ele fala. Quer dizer, ele tinha muitas vontades de fazer o bem, mas às vezes ele não conseguia fazer, não. Então, veja que ele é um espírito que ainda está na evolução. É um espírito bom? Caminhando para o espírito bom? Sim, sim. Claro que depois de tudo que ele passou, saiu muito melhor do que entrou aqui, com toda certeza. Com toda certeza. Todos eles saem muito melhores do que entraram aqui. E nós também vamos sair muito melhores do que entramos aqui. Alguém tem dúvida disso? Nós vamos sair melhores do que entramos? Nós vamos também. Hoje nós já somos a nossa melhor versão, né? Nós somos a melhor versão. Nós somos a bagagem de tudo. E a tendência é melhorando mais ainda, pelo amor de Deus. Se Deus quiser ser melhor. Agora, vamos sair daqui espíritos puros? Claro que não. Espíritos bons? Claro que não. Ainda não. O que é o espírito bom, gente? Espírito bom. O seu mentor, o seu anjo da guarda é o espírito bom. Todo anjo da guarda é uma categoria, uma ordem superior à do seu tutelado. Então, vamos imaginar, nós, que somos espíritos imperfeitos, temos um espírito bom cuidando de nós. O espírito bom, Chico Xavier, tinha um espírito mais evoluído do que ele. Tudo bem? O espírito bom tem mais evoluído do que ele. Então, Jesus, qual era o espírito mais evoluído que Jesus? Ele tinha anjo da guarda, Jesus? O que vocês acham? Ele é o espírito puro. Tinha anjo da guarda. Ele se conectava direto com Deus, né? Quando ele saía para meditar e tudo. Ele tinha ligação direta com Deus. Como é que você sabe isso? Porque ele fala, eu e o Pai somos um. Dá para entender? Quando ele diz assim, eu e o Pai somos um. Vem e aí, né? Nós temos que também chegar lá. Nós e o Pai sermos um só. E o que é o espírito bom? O espírito bom, olha como nós somos... mas é minha mãe, minha tia, minha avó, sei lá, meu namorado, meu marido é um espírito bom. Engano. O espírito bom, presta atenção, é engano. Por quê? O espírito bom não passa nada de ruim na mente dele. Ele não faz nada de mal. Ele é bom. Como assim? Não passa na cabeça dele assim. Poxa, por que esse desgraçado deixou essa toalha molhada em cima da minha cama? Está molhando a minha cama. Não passa isso de vez em quando na nossa cabeça? Por que essa mulher não fez o almoço que eu queria? Pronto. Não passa essas coisas na cabeça do espírito bom. Por isso que eu não tenho marido. Nós duas. Não passa. Professora, e a gente... Vocês entenderam? É um exemplozinho. Não passa coisa má dentro da cabeça. É espírito bom. Quem é? Nossos mentores. Professora, e a gente também fazer as coisas para os outros, né, e não esperar nada em troca. Quando a gente atingir até um obrigado, aquele agradecimento que a gente acha por educação, né, tem que falar, aquilo lá acaba, no fundo, a gente tem que fazer o bem e não esperar, mas nem nada esse agradecimento. A gente nada em troca. Porque se a gente está esperando em troca, como é que a gente faz assim? Eu vou começar a fazer o bem agora, porque eu vi lá no grupinho lá do Zoom que a gente tem que fazer caridade, a gente tem que ser bom, senão a gente vai para um umbral. Né? O medo total é esse. Se eu não fizer... Então você começa a trocar com Deus. Deus, eu estou fazendo coisa boa. Estou fazendo coisa boa porque eu não quero ir para um umbral. Não funciona. O que vai acontecer com você? Vai para o umbral. Você vai para o umbral. Você pode ter feito menos de coisa, mas você vai. Porque é o seu íntimo. É o seu íntimo que vai cobrar. Então,
fazer o bem é como se a gente estivesse dirigindo. Não sei se já viram, não sei se vocês dirigem, mas é no automático, no automático, sem pensar. Estou fazendo porque eu estou fazendo. Se eu vou receber em troca ou se não vai, isso não é problema meu. Você entendeu? Eu vou fazer. É assim que funciona. É assim que funciona. E a gente é ajudado, hein, gente? Quando a gente faz assim, a gente é ajudado muito. Por quem? Pelos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda. Tá? Então, desculpa, não é esse o tema da aula, né, Priscila? Mas é um tema tão interessante, né? As categorias dos mundos, né? E saber onde nós estamos, para onde vai. Isso são os primeiros questionamentos filosóficos que a gente faz. Essas categorias do mundo que a Priscila falou, o espírito, ele vai começar lá nos mundos primitivos, né? Mundos primitivos que a Terra já passou. Ele vai vindo em encarnações lá, ele vai chegar num planeta de provas e expiações que é a nossa, ele vai evoluir muito aqui também. Quando ele estiver legal e ele tiver condições, ele vai para o mundo de regeneração, ele vai continuar evoluindo lá, ele vai para o mundo feliz, ele vai continuar encarnando em mundo feliz. Tem outro jeito de encarnar em mundo feliz, não é como o nosso aqui, é mundo mais sutil. Vai encarnar lá, e lá, como é um mundo do bem, quando ele estiver na sua última encarnação, ele passa para espírito puro, que não necessita mais encarnar, a menos que queira. Né? Então, os mundos também mudam com os seus habitantes. Para nós mudarmos aqui de provas e expiações, nossos habitantes... por isso que ainda vai demorar muito. Vai ter que melhorar muito, gente. Muito. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, hoje, nesse momento, existe ainda espíritos em outro plano mais atrasado do que o nosso? Claro, primitivos? Existe, quer dizer, nesse momento tem espíritos em mundos primitivos, como já foi aqui na Terra? Sabe por quê? Porque Deus, o que acontece com Deus? Deus é que cria os espíritos. Deus cria os espíritos constantemente. Nesse exato momento, Deus está criando espíritos. Toda hora Deus está criando. Ele cria constantemente. E esses espíritos, eles vão evoluindo nesses mundos. Primeiro, ele vai passando pelos reinos. Ele cria, na realidade de Deus, os princípios inteligentes. E esses princípios inteligentes, ele vai passar os reinos para entender a lei da atração, da sensibilidade, a atração no mineral, a sensibilidade no vegetal, né? a intuição lá nos animais. Né? Depois ele vai para o oral, que aí ele se individualiza. E ali, como primeiros homens primitivos, ele vai habitar mundos primitivos. Mundos primitivos, o que é? Onde tinham os Homo sapiens, o Homo erectus, Homem de Neandertal, que eram homens primitivos, aqui no nosso planeta. Então, isso está em vários planetas. Nós temos vários planetas primitivos, inúmeros, de provas expiatórias. Você pode fazer, eu não quero mais encarnar aqui na Terra. Ótimo. Você vai encarnar em outro que está no mesmo estágio. Terra, mas desse jeito aqui, provas e expiações. Exatamente. Você não vai mais na Terra, você vai em planeta similar a esse. Pode, já acontece. Não vou contar aqui, que vocês vão achar, a Tereza, não vou contar de mim, né? Não vou contar mais de mim, não. Mas o espírito, ele não regride, né? Não, o espírito, ele do progresso. Nós estacionamos, mas não regredimos. Não. Aí você pode falar assim, mas esse cara era tão bonzinho, mas ele fez essa coisa super ruim. Será que ele regrediu? O cara, mas é um cara tão bonzinho, tão legal, um cara ótimo. De repente ele faz uma coisa ruim. Será que ele regrediu? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu já tinha visto que a gente não regrediu, então não vai valer o que
Não vai regredir. Por que não regride? Na realidade, ele não era aquele bonzinho que você achava que ele era. Tá certo? Ah, mas esse cara é um cara sensacional. Cara, o cara é espírita há 30 anos, o cara é expositor, o cara é maravilhoso. Mas por que ele fez isso? Essa coisa horrível que ele fez. Por quê? Ô, professora? Porque ele não era aquilo que ele realmente é. A gente não sabe. Eu não sei como são vocês internamente, cada um de vocês. Lá no íntimo, dá para entender? A gente sabe, quem é que sabe quem é você no íntimo? Deus. Deus. E você, se você se buscar em autoconhecimento. Agora, eu não vou saber. Tá? Quem vai saber é Deus. Ele vai saber se você regrediu ou não. Dá para entender? Não sei se eu estou complicando, mas aí você fala assim, mas essa pessoa era tão boazinha. Você não conhece, não? Conheço gente assim. Poxa, esse cara era tão legal, de repente fez uma atrocidade com a mulher, uma coisa assim absurda. Eu conheço vários. É porque eles conservam isso de outras encarnações, né? Nada, porque ele não é o que é, ele é ainda aquele atrasado, ele não é. Ele acabou se submetendo às más inclinações que ele já carrega de outras vidas. Lá vem eu querendo complicar. Ele nunca foi aquilo que ele deveria ser. Se ele tivesse sido deixado levar por algum... Oi? E se o cara, assim, se o cara é bom, a pessoa é boa, mas se deixou levar por alguma influência de algum espírito, algum irmãozinho mal, pode acontecer também? Se ele se deixou levar, você acha que ele já era bom? O cara é honesto. Não, acho que o questionamento... Olha, a partir do momento que você adquiriu as virtudes, você não perde. Se você é honesto, você não vai começar a roubar as pessoas. Não. O cara é honesto, mas ele está num ambiente de trabalho. Chegaram 5 pessoas, vamos roubar esse lugar? Vamos fazer uma falcatrua aqui? Se ele realmente é honesto e virtuoso, ele não erra, ele não vai sair. Eu acho que aí é onde entra também, sabe o quê? Nessa questão, talvez, a expiação, a prova e expiação. A prova, né? Você está ali para cumprir, vamos supor aí, para ser correto, para ser honesto, aí vem aquela prova de você ser testado. A prova acontece sim. É uma prova mesmo, para ver se você adquiriu a virtude. Se você adquiriu a virtude, paciência, resignação, honestidade, você não perde isso. E você é testado nessas virtudes. Você é testado nessas virtudes. Né, na sua vida, para a sua vida, as provas que você já passou, se não eram para testar alguma virtude dentro de você, que se chama propósito existencial. Todos nós temos um propósito existencial, que é o desenvolvimento de 1 ou 2 ou 3 virtudes. E, normalmente, as nossas provas são para testar essas nossas virtudes. Isso a gente aprende outro tipo de entendimento aí, mas é só para você testar. Repara, por exemplo, você é colocado em determinada situação para ver se você já adquiriu aquela virtude. Quer ver uma? Fidelidade. Se você é fiel. Você é colocado, se você já adquiriu essa virtude, você é colocado em várias situações para ver se você tem isso. Para você. E, normalmente, por exemplo, se você é colocado várias vezes numa mesma situação para provar uma determinada coisa, se a história se repete, é porque você ainda não adquiriu aquela... Você ainda não aprendeu. Por isso que a história se repete. Eu não sei, vocês são novas ainda, mas o pessoal mais velho, assim como eu tenho na minha vida, assim, várias situações que se repetiram várias vezes. Várias vezes. E eu não aprendi na primeira, eu não aprendi na segunda, não aprendi na terceira, e eu estou esperando a 4ª para ver se eu aprendi. Eu acho que eu não aprendi ainda. Situações. Tá? Que é aquela virtude que eu vim conquistar agora. E se eu não aprendi nessa encarnação, eu vou voltar na outra para passar de novo por provas para eu adquirir as virtudes. A gente tem que entender que aprender é aprender as virtudes.
que são que vão estar em constante ligação com as leis de Deus. Tá? É isso, desculpa, aqui não é esse o tema, né? Aí, né, professora, eu vou pedir para tu começar já o tema de hoje, que é o sono e os sonhos, porque para a gente encerrar às 9h30 certinho hoje, tá? Tá certo. Bom, sonhos e sono, gente. O sono, ele é fundamental para a nossa vida. Uma pessoa que fica sem dormir, muitos dias, ela fica louca. Eu acho que até contei nos nossos vídeos, lá na União Soviética, fizeram testes com prisioneiros e deixaram os caras sem dormir durante 15 dias, sempre dando choque neles para eles não dormirem. Quando eles entraram nas grades lá das celas, eles estavam se autocomendo, né? Comendo a sua própria carne, estavam se devorando. Os prisioneiros ficaram loucos, porque o sono é muito importante para o corpo físico, para reorganizar a mente, para o nosso corpo físico, para a área hormonal, o sono. E também o sono é importante para nós na parte espiritual, porque através do sono é que o espírito vai se liberar do corpo físico e vai para o mundo espiritual. Isso nós chamamos de emancipação da alma, ou nós também chamamos de desdobramento. É a mesma coisa. Emancipação da alma, desdobramento, é o espírito quando ele sai do corpo. Não é só com sono e sonho. Existem outras formas, como sonambulismo, êxtase, catalepsia, outras coisas, mas eu não vou entrar aqui. Nós estamos no sono e nos sonhos. E o que são os sonhos? Os sonhos são as lembranças que nós temos da nossa vivência espiritual. Agora, tem sonhos que são físicos. Vamos supor, você comeu uma super de uma feijoada, tomou 5 caipirinhas, né, uma feijoada bem grande e tal, e foi dormir. O que vai acontecer com você? Você vai ter um pesadelo. Você não vai ter um sonho agradável. Porque a sua digestão ali vai te cobrar. Então, esse é um sonho fisiológico. Vamos supor, você está dormindo embaixo de uma goteira. Tá? Não sei se você já dormiu embaixo de uma goteira, eu já. Aí você está dormindo embaixo de uma goteira, a goteira caindo ali. Aí você dorme. De repente, você sonha que você está embaixo de uma chuva, uma tempestade, super de uma tempestade. O que é? É aquela coisa física do ambiente que está fazendo com que você sonhe com aquela situação. A mesma coisa você dormir com ar-condicionado, vamos supor, você sonhar que você está no meio do gelo. Então, tem coisas que são ligadas à fisiologia daquele ambiente que você está. Então, tem sonhos relacionados a isso. Mas tem sonhos que são sonhos espirituais, que são vivências espirituais, que a gente chama de desdobramento, que a gente vai lá para o mundo espiritual. Esses sonhos espirituais, eles são muito claros, eles são nítidos, você vê pessoas, você encontra com pessoas que já desencarnaram, você encontra com um montão de pessoas, você vê lugares, você vai para lugares, isso é sonho espiritual. Tem sonhos também premonitórios, são sonhos que você vai ver coisas que vão acontecer no futuro. Eu tenho um caso comigo que aconteceu. Eu sonhei que eu estava em cima de um viaduto vendo um supermercado desabar. O supermercado estava desabando. E o que aconteceu? Eu acordei 7 e pouco da manhã, liguei a televisão aqui, e tinha um supermercado aqui em São Paulo que estava desabando. Não sei se vocês lembram desse supermercado que desabou aqui em São Paulo. Foi esse supermercado. Eu falei, mas eu sonhei com esse lugar. Era o lugar que estava caindo. Então, é um sonho premonitório. Pessoas que sonharam com as torres gêmeas, amigas minhas, que sonharam com os aviões entrando dentro do World Trade Center lá, os aviões, ela sonhou com isso aí. Chegou de manhãzinha, ela contando para a mãe o sonho. Mãe, imagina, olha o sonho louco que eu tive. E às 9 horas da manhã, na televisão, ela falou, meu Deus, está acontecendo o que eu sonhei. Isso aí é sonho o quê? Premonitório. Tem sonhos que você vai lembrar de vivências passadas. Você vai estar lembrando assim, você numa carruagem,
aquele rapaz maravilhoso do seu lado, né? Você chegando assim numa escadaria, aí vem um príncipe descendo a escada e te beijando. Você está se vendo lá em Paris, século XIX, século XVIII, porque você viveu aquilo. Na realidade, é uma outra encarnação sua. Você sonhou que você está num campo de arroz da China e você era um agricultor chinês que estava colhendo esse arroz. O que é isso? Sonhos mostrando outras encarnações. Isso é muito possível, relativas ao seu passado. Agora, o que é interessante são os sonhos espirituais, que a gente encontra com pessoas que já desencarnaram, avós nossos, tios, amigos. Aí você fala, eu sonhei. Não é que você sonhou, você encontrou com eles. E muitas vezes ele conta coisa para você. Eles, às vezes, você escuta o que eles estão falando, vem conselhos para você. No sono e no sonho, como o seu espírito sai para o mundo espiritual, o seu mentor, ele muitas vezes dá uma orientada para você, como se fosse o técnico de futebol, fulano, é melhor você não seguir esse caminho, não, melhor você ir para lá, faz isso aqui, né? Você pode, no seu sonho, lá no sonho, no sono, quando você sai do seu corpo, falar assim, olha, eu gostaria de amenizar essa prova que vai vir para mim aqui na frente, será que eu posso conseguir isso, minimizar isso? Aí ele vai dizer, tudo bem, vamos dar um jeitinho aí, não brasileiro, mas vamos dar um jeitinho para você minimizar isso. Ou eu quero essa prova agora, posso ter essa prova? Então, nós necessitamos sair com o nosso espírito para o mundo espiritual e termos esse contato espiritual. Tanto isso é tão importante que se nós temos 60 anos, não vou contar minha idade não, mas é quase isso, tá, gente? Se não exatamente isso. Tem a minha idade, professora. Se nós temos 60 anos, 20 ali, 1/3 da nossa vida, nós passamos dormindo. Então, 20 anos da nossa vida, a gente passa dormindo. Se não fosse importante isso, Deus não teria colocado para a gente, nem mesmo para os animais. Os animais também dormem. E os animais também sonham. Olha que interessante. Então, não seria necessário. Os cientistas, eles dizem que o sonho, na realidade, é para, como eles são materialistas, né, que é para reorganizar o cérebro. Né, o cérebro tirar as coisas ruins, coisa boa, dar uma deletada nas coisas do cérebro. Se vocês verificarem, uma criancinha, um bebê, a menos que ele esteja com problema, às vezes, espiritual, o bebezinho, aqui eu tive na minha casa vários bebezinhos que não conseguem dormir, né? Eles acordam de hora em hora. A gente tem que dar passe nos bebês. Eu trabalho com isso, eu dou passe nos bebês aqui. E eles melhoram, hein? Porque é um problema espiritual, o bebezinho e as crianças, elas veem muito a parte espiritual da casa. Então, se os pais estão desequilibrados, os pais estão cercados de obsessores e estão cercados aí de energias negativas, as criancinhas sentem isso, que nem os animais. Os animaizinhos também sentem. Professora, e os idosos? E os idosos também já... Os idosos também sentem. Os idosos também. Os eu estou com minha idosos. vozinha de 91 anos, e a gente atribui tudo ao Alzheimer, mas tem coisas, tem momentos que a evidência é nítida que a espiritualidade está muito, muito próxima dela, muito aflorada, sabe? Coisas que ela vê, que ela fala, que ela comenta, e outras pessoas ignoram, mas a gente que estuda um pouquinho, que conhece da espiritualidade, né? Aí, pronto, para dormir, agora que a senhora falando, dava passes em criancinha, eu falo, dá um passe para minha avó dormir, porque tem noite Mas que a gente... você mesmo pode dar o passe na sua avó. Você chega perto dela, coloca as duas mãos assim, olha, não precisa fazer muita coisa. Põe na testinha dela a mão. Sabe quando mãe vai pegar a criança que está com febre? Quem é a mãe aí? O que vocês mães fazem quando a criancinha está com febre? O que a mãe faz? Hoje mesmo põe a eu fiz mãozinha na cabeça, meu filho, a febre vai passar logo, logo, não é, meu querido? O que você fez na sua criancinha, no seu filho? Você deu um passe.
O passe nada mais é do que um ato de amor. E qualquer pessoa pode fazer isso se tiver amor para dar. Ai, coisa Tá? boa de É que ouvir. nos centros espíritas, às vezes, a gente acha que tem muitas, sei lá, muitas viradas. Mas, na realidade, só um olhar. Se você, pelo olhar, mandar amor para alguém, você está jogando amor, você está dando um passe, só pelo seu olhar. Não precisa colocar a mão, nada. Mas se você impuser a mão e mandar amor, fazer uma oração, por exemplo, o Pai Nosso, que dê proteção, que ajude, que alivie, que retire as energias negativas que eventualmente estejam aqui no ambiente. Você está ajudando, é que nem criancinha. Eu estava com o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho neto, né? Qualquer dia eu posto a fotografia dele para vocês. Ele tem 4 meses, ele não dorme. Mas o problema é o ambiente espiritual da casa. Eu sei, não vou contar aqui, mas é. E eu fui lá e minha sobrinha, ela foi no médico, o médico falou que ela não pode comer leite, ela não pode comer pão, ela não pode... Deu um montão de carne, não pode comer... Milhões de restrições. E ela começou a fazer um dia. E eu fui lá e eu peguei e dei um passe. Eu pus a mão na barriguinha dele, na testinha, eu fiz uma oração. Amor. Sabe o que é amor? Joguei amor no meu sobrinho. Aquele dia ele conseguiu dormir 3 horas seguidas, coisa que ele não fazia. Aí minha sobrinha assim para mim, tá vendo, tia Teca? Meu apelido é Teca, né? Tá vendo, tia Teca? Eu parei de comer leite e ele parou de dormir. Falei assim, não foi isso. Foi o passe que eu dei que aconteceu isso. Não é não, tia Teca. Aí eu não voltei para dar o passe e ele começou a dormir só meia hora por dia, meia hora cada... Acorda de meia em meia hora. Entendeu? Ela mudou a alimentação e não adianta nada. E eu disse para ela, se tivesse o centro espírita, você levava para a criancinha tomar o passe, que é muito importante. O equilíbrio dos pais, a família que volta, e também, porque não é só a criancinha que toma o passe, são os pais também, né? E a gente pode fazer isso. E as pessoas idosas, elas já estão no mundo espiritual, boa parte delas. Elas estão quase indo para o mundo espiritual, sei lá, vão demorar aí 6 anos, mas já está mais no mundo espiritual do que nós aqui. É que nem as criancinhas, quando chegam aqui, até os 7 anos, estão no mundo espiritual mais do que aqui. As pessoas, isso que eu tenho percebido. Lá na velhice, também estão entrando no mundo espiritual mais do que aqui. Então, tem muita interferência espiritual, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Por isso, é importante a oração para os idosos, para as crianças. Sempre orar em casa, fazer o evangelho no lar, que ajuda muito o ambiente. Eu tenho feito isso, eu vejo melhora, muita melhora. Eu coloco na TV para a gente fazer, eu acompanho alguns evangelhos, né? E assista e coloco. Esses dias ela tem sentido muita presença do paizinho dela, que já faleceu há muitos anos atrás. Então, mas ela disse que tem sentido muita saudade, muita saudade. Ontem e hoje foi, assim, fora do comum. Então, não é que ela está sentindo saudade, é que eles estão aí. Cuidando, né? Já preparando, eles talvez. Estão aí cuidando, aí o pai, a mãe. Aí, às vezes, lembra de amigos da infância que vem ver. Esses últimos dias ela está bem. Pessoas que estão acamadas com uma doença terminal. Eu não sei se vocês já tiveram na família de vocês, mas elas começam em determinado momento ali, que já estão ali desenganadas ali, naquele momento, elas começam a ver. Minha mãe veio aqui hoje, meu pai veio aqui, tudo que já desencarnou. Aí você fala, ela não está vindo, ela está vindo. Paciente terminal, velhinhos, que já estão com Alzheimer, velhinhos, já começa a ver isso. Ô, professor, os meus sonhos nunca foram muito nítidos assim, né? Mas teve um sonho que eu até hoje eu não esqueço, há anos atrás eu sonhei, mas eu conheci uma pessoa há mais de 40 anos atrás, muito querido, um amigo muito especial. E veio em sonho para mim
assim, ó, eu caminhava muito num morro, assim, de mão dada, tá? Mas lá onde eu estava, nesse sonho, eu pensava assim, mas eu caminhei muito, professora, muito, sabe, do lado dele. E lá no sonho eu pensava assim, ó, meu Deus, meu marido vai acordar e não vai me ver na cama, o que ele vai pensar? Ele está amanhecendo. Eu pensava assim no sonho, sabe? Daí, quando a gente chegou, assim, numa casa meia luz, na penumbra, sabe? E ele só me levou, assim, para frente daquela área, que era uma janela, assim, e eu olhei para aquela janela e eu vi uma mulher sentada com 2 crianças e os 3 choravam muito, sabe? E nisso acabou, mas, professora, quando acabou, foi como se alguém tivesse colocado uma varinha na minha cabeça, eu lembrei de tudo na hora, assim, eu como se... Foi incrível, eu senti, assim, aquilo na minha cabeça e eu despertei daquele sonho e lembrei tudo. Aí depois eu fiquei com aquilo encasquetado na cabeça, eu pensei, mas será que se mudou, né? Eu fiquei pensando, será que foi para outro estado, coisa parecida, porque era muito longe onde eu caminhei. E daí eu comecei a procurar e fiquei sabendo que ele havia desencarnado. Então, pelos sonhos, nós encontramos com os encarnados, contamos com os encarnados e com os desencarnados também. Nós encontramos, às vezes, com encarnados que estão lá na Europa, por exemplo. Você encontra com encarnado que está lá na Europa, você encontra como se fosse aqui. Você encontra com eles. Nós encontramos no plano espiritual entre encarnados e desencarnados, né? Com os seres desencarnados. Provavelmente ele quis te levar para o lugar que precisava de alguém para ajudar. E você foi. Você foi fazer essa ajuda. Essa casa com alguém chorando, é que eles estavam precisando de ajuda. E você foi ajudar sem você saber. Você fazer o seu trabalho espiritual. Vocês saibam que nós saímos do nosso corpo e vamos fazer os nossos trabalhos espirituais. Nós vamos ajudar as pessoas, né? Muitos que têm condição vão ajudar. Às vezes em resgate. Aqui em São Paulo, caiu o avião da TAM aqui em São Paulo. Muitos médiuns que trabalham comigo, eu não estava nisso, que eu não sonhei com isso. Mas muitos médiuns que trabalhavam comigo lá na Seara, o meu centro espírita, à noite, em desdobramento, foram ajudar no resgate desses aviões que caíram aqui, das pessoas. Essa morte coletiva que teve aqui. Foram ajudar. Então, veja, a ajuda, a gente trabalha muito no mundo espiritual. Às vezes nós temos trabalho, quando a gente desencarnar, a gente já vai direto desses trabalhos que a gente faz. Se a gente pedir, a gente tem que, antes de dormir, pedir, meu Deus, que o meu espírito, porque você sabe que esse teu espírito, às vezes vai para lugar que você nem imagina onde ele vai. Se você ir para o trabalho, ele vai para uma balada daquelas, assim, homéricas, saúde espiritual. Então a gente tem que pedir, eu quero que o meu espírito vá para o trabalho, ele vai para o estudo. A gente se encontra à noite. Nós aqui que estamos reunidos aqui, à noite nós vamos nos encontrar de novo. Vamos ter aula, nós vamos estudar. Dá para entender? A gente tem que se disponibilizar, né? À noite, né? Mas pedir, fazer a oração e falar, olha, que meu espírito vá para um bom lugar, porque a gente não sabe onde ele quer ir, não. Às vezes a gente... Há uns 2 anos atrás, professor, eu fui dormir, eu me disponibilizo toda noite para o trabalho. Daí teve uma noite que eu sonhei, né, no caso, eu estava em pé do lado da minha cama, eu estava vendo meu corpo deitado na cama e estava tudo muito claro. Daí eu escutei uma voz, era uma voz masculina, né, mas uma voz firme, falando, vamos, tá na hora. Então, no meu entender, eu estava indo trabalhar mesmo. Exatamente. E eu me vi deitada na cama, dormindo. E quando você tem pesadelo, o que está acontecendo quando você tem sonhos claros? É tudo bom. E os pesadelos? Os pesadelos é porque a gente está indo para lugares não muito bons. Ou em companhias de espíritos não muito legais. A gente, quando vem esses pesadelos, na realidade, a gente tem que começar a analisar esses nossos sonhos. E quem é a melhor pessoa para analisar? Você mesmo. Não adianta eu aqui, apesar que eu comprei, né, uma maquininha PagSeguro para, entendeu, analisar sonho. Mas veja, cobrando, né, uns R$500 para analisar sonho. Podem passar para mim. Mas a gente vai ver que a gente mesmo pode analisar os nossos sonhos, né?
esses pesadelos, se você entrar no centro espírita, você vai ver, se vão perguntar para você está tendo pesadelos? Você está tendo... Porque se você tem pesadelos, pode não estar com boas companhias junto com você. Por isso a pergunta, às vezes, dentro do centro espírita, se você tem muito pesadelo, né? Aí o cara que não lembra o sonho. Eu não lembro o sonho, não lembro. É porque muitas coisas ficam guardadas no cérebro, né? A parte física, e não vem para a gente lembrar mesmo. Mas se você tentar pedir para lembrar, você vai conseguir. É que muitas coisas são retidas, né, no nosso cérebro, tá bom? Tem mais alguma coisa, Priscila, de sonho? Professora, eu só queria falar um pouquinho, porque eu trabalho numa casa espírita aqui em BH, sabe? E no dia do acidente da Chapecoense, né, aí o nosso grupo, né, nós estávamos reunidos no trabalho, na casa, antes. Então, aí a coordenadora, né, nos avisou, né, que o mentor da casa pediu que nós fôssemos para casa, tranquilos aquela noite, com uma alimentação mais leve, e fizesse uma oração. Quando foi de manhã cedo, né, que eu acordei, tinha acontecido aquela tragédia. E eu não lembro de eu participando, ajudando, não. Mas na reunião seguinte, a maioria dos médios relataram essa ajuda que foi feita nesse resgate. Exatamente. Muitos médios vão ajudar nos resgates coletivos. Médios encarnados, né? Médios que eu estou falando, médio aqui, né? Porque tem médio lá no plano espiritual, mas os médios aqui, né? As pessoas aqui no plano físico vão ajudar, né? Os espíritos vão ajudar nessas equipes de resgate, tanto encarnados quanto desencarnados. E foi assim, igual o nosso coordenador, ele contou nitidamente, sabe? Que ele viu os corpos destroçados, sabe? Então, é isso que aconteceu. A gente o avião da TAM que caiu do lado. Tiveram 2 aviões da TAM que caíram aqui em São Paulo. Uhum. É o último que caiu para o lado da 23 de maio. Que caiu, eles contaram relatos assim, que viram corpos, tudo que você está falando. Eu falei comigo para a gente não entrar, né? Eu só lembro que eu levantei muito exausta, sabe? Eu fiquei o dia muito com aquela exaustidão, muito cansada, sabe? Aí, quando foi na semana que nós encontramos, que deu certinho o relato, com o que foi pedido pelo trabalho que ia ser feito durante a madrugada, né? Exatamente. Trabalho de ajuda. Nós vamos ajudar, sim. Lembra, acho que vocês não eram nascidas, não. Graças a Deus eu tenho idade para lembrar de tudo. Como é bom, né? Como é bom a gente ter idade, né? Lá no tsunami que teve lá na Indonésia, morreram mais de 200 mil pessoas, mais ou menos 150 mil pessoas, também foram médicos para lá. Foram nos resgates. Oi, mãe. Olha que interessante. Mamãe. Então, a espiritualidade, ela usa, né? A gente trabalha no mundo espiritual. Todos nós aqui que já estamos empenhados no bem, a gente ajuda muito no mundo espiritual. Tenho certeza disso, não tenho dúvida, não. Tá? Nós saímos, pequenos trabalhos, cada um na sua missão. Às vezes, pequenas tarefas, pequenas coisinhas, mas nós estamos conectados com isso, sim. Tá? Exatamente. É isso, Priscila? Mais alguma coisa? Não, só fazendo uma complementação, para quem faz terapia, a psicanálise também ajuda muito a nos ensinar a nós mesmos aprender a decifrar nossos sonhos. Muitos psicanalistas falam para a gente anotar, ter um caderninho ao lado, ir anotando, porque normalmente a gente sonha com as mesmas coisas, os mesmos cenários, as mesmas pessoas. Então, isso quer dizer o quê? Que no nosso inconsciente existe alguma coisa que nosso espírito, nossa alma quer nos mostrar, quer nos revelar. Então, assim, é importante também a gente atrelar isso à psicanálise, não a parte científica que não acredita, né? Mas a psicanálise que já acredita
e diz que o nosso inconsciente está querendo nos dar alguma mensagem. E a professora colocou muito bem, nada melhor do que nós mesmos. Então, eu sou uma pessoa que sonho muito, e quando eu posso eu lembro, eu anoto os meus sonhos, e lendo os meus sonhos, lembrando os detalhes, eu falo, gente, espera aí. Aí eu começo a entender o que o meu inconsciente está querendo falar para mim mesmo, entendeu? Sempre importante orar. É bastante interessante, Priscila, que eu falo lá, para usar um caderninho. É da minha época. Você pode usar. Eu usava caderninho, a gente não tinha computador no tempo que eu fazia isso. Então, eu tinha vários cadernos que eu anotava quando eu acordava de manhã, anotava todos os meus sonhos. Todos os dias pela manhã eu anotava os meus sonhos. E depois, no final do mês, eu relia esses sonhos e eu ia vendo o seguinte: esse sonho é um sonho premonitório, é um sonho espiritual, é um sonho fisiológico, é um sonho do meu eu que está falando para mim alguma coisa que eu tenho que fazer. Que tipo de sonho é esse? E eu ia fazendo, então, ali algumas anotações do sonho. Entendeu? Eu fiz muito isso. Eu não vou falar agora eu não faço mais, mas eu já fiz aí há muitos anos. Eu ia anotando sonhos e depois eu ia explicando. Pô, esse sonho é uma coisa que parece que é uma coisa da outra encarnação. Por isso que às vezes que eu falo assim para vocês, que eu sei coisas que já fui na outra encarnação, porque muitas vieram para mim através do sonho. Não foi só por sonho, vieram por visões que eu tive, espirituais, e também por sonho. Como é que é visão? Não sei se vocês já tiveram. Às vezes você fecha o olho e vem uma imagem na sua cabeça. Isso aí acontece muito comigo. Não sei se vocês já tiveram isso. São visões espirituais. Eu não estou esperando, não é que eu queira, simplesmente vem a visão. É uma visão de algo que vai acontecer, ou alguma coisa que aconteceu. É muito nítido para mim. É diferente de sonho. Eu estou acordada, estou na vigília, mas eu fecho o olho e vem aquele insight, né? Então, muitas dessas coisas eu anotava nos caderninhos que eu chamo vocês, ou anota no seu próprio computador, no Word, né? Hoje está moderno, né, Priscila? Põe no Word, faz lá a anotação. Você tem caderninho? É das minhas, né? Tem caderninho? Ou você anota no Word e vai anotando os seus sonhos. Isso é muito legal para você se autoconhecer e para você entender o que ele quer dizer para você. Se é alguma coisa do futuro, do passado, que você foi em desdobramento para o lugar, e você vai entender isso. Tem que entender. Eu chamo, é exercício, né? Exatamente, tem que anotar o cenário, mas principalmente se ater ao que você sente, os sentimentos, porque normalmente são curas emocionais, são coisas que você precisa trabalhar. Então, é um trabalho de autoconhecimento e entender que o nosso inconsciente, ele nos dá as respostas, às vezes, para inúmeras perguntas que aqui a gente acordado não atina e no sonho vem, né? Nos sonhos vêm as respostas. Então, a gente tem... Então, os sonhos são inúmeras possibilidades, né? A gente faz os trabalhos de desdobramentos, a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai em más companhias para alguns lugares, e também tem aqueles sonhos que tratam do nosso psicológico, do inconsciente nos dando resposta. Na medida que a gente está anotando, então a gente já começa a diferenciar o que é desdobramento, o que foi alguma coisa do nosso inconsciente pedindo um alerta para a gente cuidar, né? Tem os sonhos premonitórios, então inúmeras são as possibilidades, mas a gente sempre tendo em mente que a prece antes de dormir é imprescindível, é importante ver o que estamos vendo, onde estamos mexendo, se está mexendo em rede social, vendo coisas pesadas, isso vai influenciar no nosso sono, vai influenciar nos nossos sonhos, nos nossos desdobramentos. Então é sempre importante a gente orar, pedir para o nosso mentor espiritual para que nos leve para estudar, para trabalhar, para que a gente não acabe sendo enganado e ir com aquelas más companhias para aqueles lugarzinhos tenebrosos que a gente acaba visitando ainda devido à nossa condição, né, que estamos hoje. Então, sempre importante orar, pedir respostas, pedir orientação de Deus, pedir orientação dos nossos mentores espirituais, que a gente é atendido.
A gente é atendido e os nossos sonhos nos dão muitas respostas. Eu acho uma coisa muito importante também, gente, vocês que estão na espiritualidade buscando esse conhecimento, olhar as suas intuições, perceber as intuições que vêm, o intuir. É muito importante a gente entender o que nós sentimos, a intuição, e as nossas pequenas percepções, pequenas e grandes percepções. Abrir as percepções para o externo e o interno, que são as nossas intuições. Acreditar mais nas nossas intuições, né? Que a intuição ela é fundamental, é muito importante. Então, intuição, percepção e os sonhos. A gente ficar mais ligado nisso, né? As nossas intuições, que às vezes a gente não escuta as nossas intuições. Sabe aquela intuição? Fulano, ele não é uma boa coisa, e você no final acredita. Só estou dando um exemplo aqui. Pode ser em relação a tudo. Uma intuição, melhor não viajar. Melhor você não viajar. Está vindo a intuição. Sabe a intuição? Presta atenção na sua intuição. Tem uma pergunta aqui no chat, Priscila. Acho que dá uma olhada. Acho que não, mas a gente... Não. Ali, ó. Por favor, depois me ensinem como participar de todas as aulas. Fui eu. Alguém perguntou? Sim. Depois vocês me dizem depois. Tu tá em algum dos grupos do Espiritismo Fraterno? Esse convite, não, foi um outro grupo que eu tenho, uma amiga minha disse que ia participar de uma reunião. Aí colocou o link, aí eu fui e baixei, aí eu estava até perguntando agora ao meu filho como é que era o que funcionava aqui, que eu estava meio perdida. Aí no fim da reunião, depois que a gente fizer a vibração, tu pega meu telefone e manda um WhatsApp para tu entrar no grupo do Espiritismo Fraterno. Aí tu vai beleza. ver, tá? Maravilha, tá. Deixa eu aproveitar aqui e dizer, eu tive 2 experiências de sonho com 2 pessoas que desencarnaram. E eu nunca me esqueço, sabe? O primeiro foi com um vizinho, o menininho tinha 11 anos, ele faleceu de uma dor de cabeça e tal. E eu tenho 2 filhos. Na época, o meu mais novo tinha 5 anos e o outro também tinha de 10 para 11 anos. Com um tempo depois que Salomão, o nome dele, ele desencarnou, tipo assim, um mês depois, esse foi o primeiro. Eu sonhei, estávamos aqui em casa, todo mundo aqui em casa, e Salomão chegava. Quando eu olhar, aí ele chegava e já dizia assim, eu vim para brincar com o Dudu. Dudu é o meu caçula, disse que na época tinha 5 anos. Aí eu olhava para ele, aí as pessoas assim, minha família, estava minha mãe, minha avó, as pessoas atuais mesmo. Aí eu dizia, poxa, como é que eu vou dizer para Salomão que ele está desencarnado? Que ele desencarnou, que ele já morreu, e ele não pode ficar aqui. Eu fiquei meio nervosa no sonho, sabe? E ele chegava e dizia, não, eu vim brincar com o Dudu, com um trenzinho que ele tinha, na época ele tinha ganhado um ferrorama, um negócio lá de um brinquedo. Aí eu falava, no meu sonho eu dizia, eu tenho que dizer a ele que ele não pertence mais aqui, ele não pode ficar aqui. Aí eu comecei a rezar, no meu sonho eu comecei a rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, e chamava minha mãe para rezar e minha avó, vamos rezar. E eu acordei rezando realmente em voz alta o Pai Nosso, para que ele partisse, né? E acordei fazendo a prece. Esse foi a primeira vez, foi o caso de Salomão. E agora, uns 2 anos atrás, um cunhado do meu filho, e hoje já é rapaz, né? Faleceu de um CA, um rapaz novo, e eu até acompanhei, tive a oportunidade de ficar mais próximo, que eu ficava lá com ele, fazendo companhia no hospital algumas noites, que a família, todo mundo precisou, né, de se mobilizar, e eu me dispus a isso. Depois que ele desencarnou, com coisa também de 1 mês ou 2, eu sonhei com ele. Eu sonhei que ele chegava, eu e a esposa dele, era um casal jovem, nós íamos na casa dela para recolher as coisas, né, que ela não ficou mais morando lá depois que ele faleceu,
e eles iam comigo no carro, meu filho, ela, aí nós íamos na casa. Chegando lá na casa, no fundo tinha um quarto. Quando eu chegava na porta daquele quarto, era um quarto branco, eu não entrava, eu não conseguia entrar naquela porta daquele quarto, mas ele, Isaac, o nome dele, Isaac chegava na porta, eu via, ele botava assim, o corpo da cintura para cima, na porta, pro quintal, para fora. Aí ele falou, vim visitar vocês. Eu corria feliz da vida e chamava a esposa dele, Poliana, Poliana, vem ver quem veio visitar a gente, ver a gente. Nisso eu já sabia que ele estava desencarnado. Mas o interessante é que nem ele passava da porta desse quarto e nem eu conseguia ver eu conseguia ver assim a entrada do vão, mas eu não conseguia olhar na lateral, por dentro desse vão. E ele olhava, aí ela vinha até a porta também, aí ele dizia, minha menina, que ele chamava ela de minha menina, você tá bem? E eu ali intermediando essa situação. E dali ele entrava e acabou o sonho, depois eu me via no sonho, deu sequência, eu me via num carro com elas, num caminho meio perdida em um lugar assim, dirigindo e meio perturbada. Aí veio mais coisa nos sonhos, sabe? Mas eu estou constatando que essas duas pessoas, de certa forma, vieram no meu sonho e para se aproximar. E eu nunca me esqueci disso, nem do Salomão, que já faz muitos anos, e nem do Isaac, que foi o ano passado pro ano retrasado. E eu fiquei meio assustada na época, sabe? Com a situação, e não tive mais, não sonhei mais com ninguém, não. Mas eu achei interessante eles virem assim, e eu ver que eles estavam desencarnados, mas eles, e ser assim um momento bem presente, bem atual. Por quê? O que vocês acham disso? Não, isso aí é experiências que quase todos nós assim passamos. Eu também já sonhei com pessoas que desencarnaram. Eles vêm nos visitar, né? Muitos conseguem, assim, fazendo um breve resumo, né? Alguns espíritos eles têm a autorização, digamos assim, de poder aparecer em nossos sonhos durante o nosso descanso do corpo físico, e eles aparecem, né, para visitar os entes queridos, familiares. Então, e tu conseguiu ter esse acesso, né? Ele conseguiu, não digamos entrar, né, mas ele participou de um sonho, aproveitou que você estava em desdobramento para aparecer essas duas figuras. Mas é muito comum, acho que aqui todos nós devem ter alguma história. Eu, pelo menos, também tenho algumas. De desencarnado, claro, né? De chegar. Com certeza, a gente sempre sonha. Não tem quem não sonha com uma avó, aquela vozinha querida, aquele vozinho, um irmão, uma mãe, um pai. Mas é depois de um tempo, tu pode ver que eles desencarnaram e depois de um tempo eles apareceram, porque eles passaram pelo processo de cura deles e eles tiveram uma autorização para poderem vir aqui no nosso plano e aparecer para visitar as famílias, e normalmente a gente sonha mesmo. A gente sonha mesmo. É muito lindo, né? É bem emocionante. A gente se assusta, mas depois a gente vê que é muito legal, é muito real, né? Ô, Priscila, e eu tive um sonho, Maria Isabel, e a minha avó, ela teve câncer, e na noite antes dela morrer, dela desencarnar, fomos nós, os 5 netos e a minha mãe, para ficar acordado à noite, porque ela estava muito ruinzinha. Então, um dormia e os outros ficavam, a gente fazendo aquele rodízio, né? E eu fui dormir, quando chegou a minha vez que eu fui dormir, eu sonhei que eu levei minha avó onde ela ia ficar, e eu mostrava, isso eu lembro até hoje. A casa, o local, era uma casa muito estranha, porque tinha muitas árvores, e eu entrava assim e falava assim para minha avó, olha, avó, a senhora vai ficar aqui, olha como é gostoso onde a senhora vai morar, mas tão nítido aquilo, olha, eu mostrei para minha avó, e tinha 2 camas, eu mostrava, eu sentava na cama com a minha avó, e falava, a cama da senhora é boa, avó, mas aqui é muito bonito, e eu não entendi o que a minha avó falava.
Aí eu mostrava outra cama, falava, nossa, de quem será que é aquela cama? E a cama era um pouco menor. Aí, quando eu acordei, eu tinha certeza que a minha avó ia desencarnar. Aí eu falei assim para minha mãe, olha, a avó vai desencarnar hoje. Sabe aquela certeza dentro de você? Aí eu falei assim, olha, eu vou sair porque a avó me pediu que ela queria uma saia branca. E eu vou lá em cima comprar, vou em tal lugar comprar saia. Peguei o carro e saí. Nessa que eu saí, a minha avó desencarnou. Tava todos os meus irmãos, minha mãe, deu banho nela, passou creme, disse que ela olhou um por um. E eu não estava. Aí eu falei assim, acho que é porque eu tinha feito já, né? E a outra cama, sabe quem era? Minha mãe tinha um irmão que não era filho da minha avó. E ele morreu, ele foi visitar a minha avó, porque eles se davam todos bens. Quando ele entrou na casa da minha mãe, onde estava a minha avó, ele teve um ataque do coração. Fulminante, morreu ali. E eu tinha visto uma cama a mais. Mas foi, assim, muito gostoso esse sonho. Eu nem, assim, falar que eu não chorei, porque eu me despedi da minha avó ali. Quando eu acordei, isso daí eu lembro até hoje do local. Mas eu nunca sonhei com a minha avó mais. Então tá, gente. A gente tem que encerrar. Aí a gente vai fazer a nossa oração final e também fazer um trabalho de vibração, né? Que a gente está fazendo toda semana para o planeta, né? Nesse momento tão necessário, né? A gente está em época de final de ano e normalmente é um período bem peculiar, né? Algumas pessoas reagem de um jeito, com o final do ano ficam mais melancólicas, outras ficam mais felizes, mas a gente sabe que é um período de muita energia, de muita emoção à flor da pele, né? E isso tudo influencia no nosso planeta, né? Então, quem quiser, nós vamos encerrar agora, quem quiser feche seus olhos e vamos agradecer primeiramente a espiritualidade amiga que está permitindo que esse trabalho se desenvolva e ocorra tantas semanas nas nossas segundas-feiras, 8 horas. Nosso muito obrigado por todos os ensinamentos, por todas as trocas que acontecem. Agradecemos à professora Tereza, que disponibiliza seu tempo para nos trazer mais luz, mais conhecimento sobre a nossa doutrina espírita, sobre a reforma íntima, sobre nós mesmos. E agora, vamos pedir, imaginando uma chama azul. Hoje nós vamos trabalhar com a chama azul, que é a chama que traz fé, confiança, que é da ordem divina, do pertencimento a Deus. Chama azul de nosso Miquel Arcanjo, que é um mestre também ascensionado, um espírito celeste, um espírito puro que trabalha na equipe de Jesus, que cuida do nosso planeta, que cuida de nós encarnados. Essa chama azul que traz pureza, nós podemos imaginar que ela está agora irradiando em volta do nosso ser, trazendo toda a fé, toda a confiança, toda a conexão espiritual que a gente possa ter para fluir melhor a nossa espiritualidade, a nossa intuição e a nossa comunicação com os nossos mentores, para que eles consigam acessar a nós cada vez mais, nos trazendo orientação, ajudando nas nossas condutas a sermos mais cristãos. E vamos imaginar também essa luz azul, brilhante, bonita, envolvendo os nossos familiares, envolvendo aqueles familiares que porventura agora possam estar sofrendo de alguma doença, de alguma tristeza, de alguma depressão. Vamos imaginar que essa chama azul vai dissolvendo qualquer dor, qualquer sofrimento. Vamos imaginar aos amigos que nós temos, as pessoas que nós conhecemos, que queremos destinar essa luz, essa oração. Vamos imaginar todas essas pessoas recebendo esse amor, essa vibração bonita que tivemos aqui e recolhemos nessa reunião.
para que se sintam confortados, amados, consolados pelo amor de Cristo, pelo amor de Miguel Arcanjo, que também rege nosso planeta. Vamos imaginar também nos hospitais a todos aqueles que possam estar sofrendo por qualquer tipo de doença, que recebam essa luz azul, essa luz que cura. A todos que estejam na rua, sem ter onde morar, sem ter uma cama para dormir, não ter como se abrigar, que recebam essa luz para que consigam passar por essa prova tão difícil de uma maneira mais branda, menos penosa. Que o amor de Deus invada todos esses corações. E vamos imaginar o nosso planeta inteiro, nosso planeta azul, irradiando mais luz azul, brilhante, incandescente, trazendo a si mesmo a cura, a paz que nós precisamos tanto, para que a gente não julgue o nosso próximo, para que a gente consiga aceitar as diferenças. Ninguém de nós tem a verdade absoluta sobre nada. Somos eternos aprendizes. Estamos engatinhando nessa evolução espiritual. Então vamos aprender a compreender a nós mesmos, a compreender os nossos irmãos. Vamos ter mais compaixão, mais perdão, mais indulgência para com as faltas alheias, porque nós também temos as nossas faltas. E gratos por mais uma noite, por mais uma semana, que essa paz que nós sentimos agora, esse pertencimento à espiritualidade que nós sentimos e presenciamos agora, rogamos aos nossos mentores para que isso se perdure durante a semana, para que amanhã possamos ser luzes onde estivermos, para podermos trazer uma palavra de conforto, de amor. Onde houver conflito, que a gente traga paz. Onde houver rancor, mágoa, que a gente leve o perdão. Que a gente leve amor, onde estivermos. Encerramos esse estudo de hoje, essa prece, essa vibração, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Irmãos, obrigada. Graças a Deus, gente. Uma boa semana. Boa noite, abraço. Você ficou Meninas, muita gratidão. Alana, você ficou quieta, hein? Ficou muito quieta hoje. Estou encantada, hein? A Alana ficou quieta, né? A Alana ficou quieta hoje. O que aconteceu com ela? Estou apaixonada por vocês todas. Eu sou professora. Não sei o que aconteceu. Eu gosto quando você participa. Não falou nada. A Maria de Fátima também. Próxima segunda, prometo que eu vou participar. Meus amores. Tá bom. Tá bom. Desejo boa noite a todos. Boa noite, gente. Abraços fraternos. Boa noite. Boa noite a todos. Fique com Deus, todo mundo. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. É toda segunda, né? Isso, toda segunda às 20 horas. Tem que entrar nos grupos do Espiritismo Fraterno. Aí quem quiser anotar meu telefone. Acho que a Regina também, uma outra Regina aí, quer anotar? Que aí tu me manda oi. E aí eu vou te colocar no grupo 8. Que aí tu vai receber os convites. Aí, todo domingo eu mando os convites. E material de estudo para Espiritismo. Estudar um pouquinho mais. Regina, então manda. O nome, meu telefone é 61 DDD Brasília. Peraí. Cadê minha caneta? 61, né? Isso, 61 Brasília, 99 820 8010. 8010. 998208010. Aí manda um oizinho para mim que eu vou incluir vocês duas no grupo do Espiritismo Fraterno, grupo 8. E aí vocês vão receber material de estudo, os vídeos que a professora Tereza grava.
no YouTube, aí vocês podem ver da aula 1 até, estamos na aula 93 já. E todo domingo eu mando o link da reunião para segunda. Ah, tá. Muita gratidão, muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês.